Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora o Bom Dia News pelo canal 23.1 na Udia TV, a sua rede TV no Piauí. Hoje é quinta-feira, 27 de setembro de 2018. Os principais destaques da versão impressa do jornal Dia de hoje são: a Justiça Eleitoral aprova o envio de tropas para mais 10 municípios do Piauí. Agora, 124 cidades do estado receberão reforço de tropas federais no dia da eleição. E José Disseu participa em Teresina de ato político e lançamento de biografia. O ex-ministro e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores participa de uma atividade com a juventude do partido, na sede do PT, aqui em Teresina. E mais, começa o equinócio de primavera, período em que o estado do Piauí recebe mais radiação solar. Essa época é especialmente perigosa para quem se expõe ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Não perca, é no Jornal Dia, líder em credibilidade. E faltam 10 dias para as eleições 2018, mas até agora, alguns candidatos não tiveram seus pedidos de registro de candidatura julgados. Confira. Pelo menos 5 processos de pedidos de registro de candidaturas ainda estão sob júdice, ou seja, aguardando a análise da Justiça Eleitoral. No entanto, esses candidatos permanecem em campanha até o final da decisão judicial. Mas o tribunal garante que não haverá prejuízo nos trabalhos de inserção de dados nas urnas, que já foram iniciados essa semana. Eles podem ser votados, mas após o julgamento dos pedidos de registro de candidatura deles, é que vão ser computados os votos dele. Se forem deferidos, aí sim que a gente vai poder analisar a quantidade de votos que eles tiveram. Outro assunto em discussão aqui no TRE é o rezoneamento eleitoral. É que por decisão do Tribunal Superior Eleitoral foram extintas 16 zonas eleitorais no Piauí, impactando diretamente nos locais de votação de cerca de 306 mil eleitores localizados em 50 municípios piauienses. Mas o tribunal garante que não haverá prejuízo para os eleitores e que os locais de votação podem ser conhecidos previamente. É preciso a gente deixar bem claro para o eleitor que o local onde você votava vai continuar sendo o mesmo local. Agora, a identificação é que pode ter sofrido alteração no número da zona e no número da seção. Então, se você tiver com seu título impresso, pode ser que o número da zona e da seção que está no seu título não seja o número da seção que vai estar lá na porta da sala no dia da eleição. Uma das alternativas é baixar o aplicativo e-Título, que traz os dados atualizados do eleitor, bem como do seu local de votação. O e-Título é um aplicativo para smartphones que já traz todos esses dados, né? O eleitor vai ter na palma da mão os dados referentes à seção dele, local, endereço, número da seção, número da zona, tudo direitinho, atualizado, sem nenhum problema. E o prazo para os eleitores solicitarem a segunda via do título eleitoral termina hoje. Para solicitar o documento, o eleitor precisa estar quite com a Justiça Eleitoral. Os eleitores que precisam do título de eleitor devem comparecer à Justiça Eleitoral até nesta quinta para solicitação. O aplicativo e-Título também é uma opção de documentação na hora de votar. Por que é importante solicitar essa segunda via do título de eleitor? É importante porque a pessoa primeiro precisa ter todos os seus documentos para a eventual necessidade de exibi-lo. Por exemplo, quando da realização de concurso público. Então, é bom ter a segunda via. Lembrando que o prazo para a retirada da segunda via é até amanhã, dia 27 de setembro. Para solicitar a segunda via, é necessário apresentar o documento oficial com foto e comprovante de residência dos últimos 3 meses. Só os eleitores que estejam regulares com a Justiça Eleitoral, que tenham votado nas últimas eleições e que, se não tiver votado, pelo menos que tenham pago a multa e tenham regularizado a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Agora você vai ficar sabendo quais são os documentos necessários para garantir o direito de voto no dia 7 de outubro. Para
Para votar, o eleitor precisa levar à zona eleitoral qualquer documento oficial com foto. Com ele, o eleitor é identificado e autorizado a exercer o seu papel de cidadania. Vários documentos servem. A carteira de habilitação de motorista, que tem a fotografia, e os documentos de identificação de servidores. Servidores públicos, por exemplo, que tem a sua carteira. Oficial de Justiça tem a carteira de Oficial de Justiça. O pessoal da Infraero, por exemplo, eles têm a carteira dele como servidores com foto. Qualquer profissão que tenha a sua identificação oficial com foto serve. O Dia TV nas eleições 2018. E a seca está comprometendo cada vez mais a situação dos açudes no Piauí. Os que ficam localizados nos municípios de Curimatá, Pedro II e São Julião já estão quase no volume morto. A forte seca que assola o Piauí em 2018 já causa reflexos nos reservatórios de água do estado. Dos 25 açudes administrados pelo DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, 11 estão com capacidade inferior a 50%. A situação mais grave é no açude de Cajazeiras, localizado no Rio Condado, em Pio Nono. Lá, o volume de água é de 2,43%, ou seja, totalmente seco. Situação semelhante é do açude Fátimas, localizado no Rio Macacos, em Picos. Também, infelizmente, totalmente seco. A barragem de São Julião está com 12,44% de volume de água. A de Pedro II, 12,65%. Curimatá, 13,56% e Padre Marcos, 14,65%. E se aproximam do volume morto de acordo com o levantamento do DENOX. Estão com volume próximo dos 50% de acordo com o DENOX, os açudes de São Raimundo Nonato, 45%, Bocaina, 33% e Caracol, 42%. Apenas 2 barragens do Piauí estão com volume acima de 90% de armazenamento. É o caso de Genipapo, em São João do Piauí, com 97,18%, e a de Piripiri, no Riacho Pé de Serra, que se encontra com 92,59% da sua capacidade. E foi sancionada essa semana a lei que torna crime a importunação sexual, que é o ato libidinoso na presença de alguém sem o consentimento dessa pessoa. Confira. O projeto já foi sancionado e agora é lei. Quem for flagrado importunando sexualmente algum cidadão estará sujeito a sanções mais duras. É o que expressa a legislação aprovada pelo então presidente Dias Toffoli. Por importunação sexual, se compreende a prática de ato libidinoso na presença de alguém sem que a pessoa dê consentimento. A pena subiu para de 1 a 5 anos de prisão. Essa lei vai nos assegurar desenvolver mais campanhas e mais ações para trazer à tona esse problema social, muitas vezes naturalizado como algo normal, mas que incomoda e que agride fisicamente as mulheres que utilizam o transporte público, espaços de shows, outros espaços públicos também que são vítimas dessa situação. A importunação se concretiza principalmente em locais de aglomeração de pessoas. Difícil é encontrar alguém que não tenha passado por uma situação dessa. É o que afirma esta estudante que faz uso de transporte público coletivo diariamente para estudar. Mas a lei traz expectativas de melhoria. Os ônibus, infelizmente, sempre estão lotados e muitas pessoas aproveitam para se oportunizar disso e cometer aquele empurro que, na verdade, foi proporcional, foi de forma intencional, na verdade. Então, eu acho que as pessoas conhecendo essa lei e sabendo que vai ter maiores punições se fizerem algo contra a gente, pode ser que pense 2 vezes antes de fazer isso. Este outro estudante vai além. A lei é necessária, mas precisa de um verdadeiro aparato para ser cumprida a contento. Eu acho que só a lei não é apenas ela que é necessária. Deve-se tomar outra medida, principalmente em relação aos ônibus
e demais lugares. A lei prevê ainda aumento de pena para estupro coletivo e divulgar imagens de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento dos envolvidos. Mas para ela pegar de fato, é preciso se investir na educação da sociedade. Muitas dessas mulheres que relatam ser vítimas de assédio não entendiam que aquilo que vivenciaram durante muito tempo era assédio. E essa lei veio a casar muito bem com esse momento da campanha que a gente vai lançar, tá dentro dos ônibus, levando para as pessoas esse olhar de que nem todo encostar nas pessoas, tocar o corpo, não é algo prazeroso para quem está recebendo, e sim um assédio. E hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Por isso, a Aldia TV preparou uma reportagem especial para mostrar a importância desse ato para quem doa e para quem recebe os órgãos. O dia era 21 de setembro de 2014. A jovem Carla Graciele, de 19 anos, saiu de casa como fazia todos os dias para trabalhar. Na volta, foi vítima de um acidente de moto. Ficou em coma por 10 dias, mas não resistiu. A mãe dela, Dona Francisca, lembra bem desse dia, que ficou marcado em sua memória. É muito ruim, porque a saudade é muito grande. Eu sinto muita saudade dela, mas eu sei que ela está num bom lugar. E de saber que eu doei os órgãos dela também, eu fico muito feliz. Me disseram assim, né, que ela não ia ter mais vida, né, que foi cerebral, né, morte cerebral dela. Eu tive fui incentivada, né, de doar os órgãos dela. Aí eu me sinto muito feliz de saber que tem esse pedacinho dela, né, no meio da gente. Carla Graciele era alegre e divertida. Nas andanças com o pai, já tinha confidenciado o desejo de doar órgãos. Um gesto de amor que foi revelado ainda em vida e que facilitou na tomada de decisão da família quando foram abordados. Uma decisão difícil, mas que ela garante que não há arrependimentos. Eu descobri assim através do pai dela. Ela ia trabalhar, né, e falava no caminho, conversando, né, que tinha essa vontade assim de doar os órgãos dela se algum dia ela falecesse. Para ver assim as pessoas felizes, né? Aí aconteceu. Fica assim muito gratificado, assim, e alegre também de a gente saber, né, que tem outras pessoas com os órgãos dela, assim. Eu peço assim que as pessoas doem mais os órgãos, né, para ver que tem muita gente precisando, né? Eu fico muito feliz assim de saber que tem as pessoas que ganharam os órgãos dela, né? No Brasil, são quase 33 mil pessoas aguardando por a doação de um órgão. No Piauí, são 618 pessoas na fila de espera por um transplante, a maioria deles precisando de córneas e rins. Apesar de números tão altos, a recusa das famílias em fazer a doação ainda é grande. Mais de 74% das abordagens feitas pela Central de Transplante ainda recebem um não como resposta. São vários os motivos que as famílias, né, elas optam por não doar órgão. Em primeiro lugar, a família precisa ter autonomia. E para ter autonomia tem um contexto muito grande de influência de vários fatores. Dentre eles, o contexto da cultura de não querer mexer no corpo. E também a gente não gosta de falar de morte. Tá? Quando o assunto é morte, na roda de família, até mesmo nos meios de comunicação, o que acontece? A gente desvia. Não quero falar que eu tenho medo de acontecer comigo. No ano passado, foram realizadas 189 doações de órgãos no Piauí, sendo 159 de córneas e 30 de rins. Os dados do Registro Brasileiro de Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos apontou que somente no primeiro semestre deste ano, 1.286 pessoas morreram no Brasil à espera de um transplante. No Piauí, os transplantes de córnea são feitos em qualquer hospital que tenha UTI. Já no Hospital Getúlio Vargas também são feitos os transplantes de rins. Mais recentemente, o procedimento de transplante de córneas passou a ser feito no Hospital de Seu Arco Verde e também no IML de Parnaíba, aumentando as possibilidades de aumentar as doações. Quem passou por um processo de transplante de órgão sabe das dificuldades que é encontrar um doador compatível. O professor Rogério Lira, por exemplo, descobriu ainda em 2010 que passava por problemas renais. Foram quase 3 anos enfrentando uma rotina de 3 horas, durante 3 dias por semana, ligados a uma máquina, fazendo hemodiálise. Após 6 meses de tratamento,
entrou na lista de espera e conseguiu, enfim, encontrar um doador. Eu fiz uma bateria de exames, fui internado. Imediatamente ele descobriu que era insuficiência renal. Tinha que começar a fazer hemodiálise naquele mesmo momento, porque senão poderia vir até óbito, né? Imediato. Inclusive, eu achava que não ia ser chamado, porque eu entrei na fila depois de 6 meses que eu fazia a hemodiálise, eu entrei na fila, né? E eu não tinha esperança não, até porque as pessoas têm que se conscientizar mais desse fato, né? Desse ato, né? De solidariedade com o ser humano, né? De ser doador para que aumente, para que a fila ande, né? Para que a fila possa fluir um pouco mais. É por isso que o coordenador comenta que é importante que a pessoa que queira ser doador manifeste isso ainda em vida para os familiares. E destaca que a doação faz bem para doadores e também para os transplantados, sendo uma espécie de morfina para a morte. Às vezes um familiar quer, mas outro não quer. Então tem que ter consenso familiar. Tá? Elas precisam ter todo mundo ser a favor para não ter um conflito na família. Dá os esclarecimentos, empodera a família para que ela tenha a autonomia de optar. Não se diz que as famílias recusam, na verdade elas optam, né? Elas precisam ter essa autonomia e muitas vezes isso não acontece por vários fatores. Se você quer ser doador de órgãos, avise para a sua família. Ela é a sua voz. Na hora da morte é ela que vai decidir. Tá? Ela precisa saber da sua vontade, do seu desejo. Portanto, seja doador de órgão, avise a sua família. Isso é de fundamental importância. Hoje, 5 anos após o transplante, Rogério Lira comenta que não teve dificuldades na adaptação do órgão de uma outra pessoa em seu corpo. E agradece a sensibilidade da família, que aceitou fazer a doação. Ao mesmo tempo, faz o apelo para que outras famílias também se sensibilizem e ajudem a salvar novas vidas. No período que a pessoa faz essa terapia renal, a gente praticamente é uma vida pela metade, né? Ou menos da metade. Agora não, depois de um transplante renal, você volta a sua vida na totalidade, normalidade. Você renasce, é um renascimento, você vive todos os momentos da sua vida, com sua família, com seus amigos. Volta uma vida normal, quer dizer, você não tem mais problema. O apelo que eu faço é o seguinte, que as pessoas se identifiquem e diga para seus parentes que é doador de órgão. Seja um doador de órgão. Que você disser para seu parente mais próximo, se acontecer alguma eventualidade, com certeza seu parente vai atender o seu desejo. E afinal de contas, depois que você vem a óbito, aquele órgão não vai mais ter serventia para você, né? E vai ter uma grande serventia para quem está nessa fila, nessa expectativa, porque doar órgão é dar a vida para o próximo. E voltar, quer dizer, é um renascimento do ser humano. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre cinema com Bia Boacari. Não saia daí.